Fala galera, beleza? Vou falar um pouco hoje para vocês sobre integração por partes, né? Muita gente tem dificuldade de onde surge a fórmula, né? Como é que ela é feita, né? Às vezes esquece, não sabe como chegar nela de novo. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente falar um pouco sobre isso e resolver alguns exercícios para praticar, né? Essa fórmula aí, né? Então, só lembrando que vou estar aqui com vocês diretamente do tablet, né? A gente tá acompanhando junto. E qualquer dúvida ou comentário, pode deixar nos comentários, alguma sugestão de questão que ao longo do tempo a gente vem fazendo para vocês, beleza? Então bora lá. Deixa eu colocar aqui a tela do tablet para vocês, né? Acho que aqui é melhor. Bom, então é o seguinte, falar um pouco hoje, né, integração por partes. É nada mais nada menos do que uma técnica de integração. A gente vai usar essa técnica para resolver integrais desse tipo aqui, né? Integrais do tipo, né? Você vai ter uma função vezes outra função dx, né? Praticamente é isso. Então já surge uma pequena dificuldade porque a gente sabe, né, que é, a integral do produto não é o produto das integrais. Então você não pode fazer isso aqui. Ó. Você não pode fazer isso aqui. Sei lá, coisa desse tipo. Isso aqui seria um crime, né? Então não existe essa possibilidade. Então para resolver esse problema a gente existe essa técnica aqui, né? Existe essa técnica de integração por partes que é o que consegue solucionar integrais que são produtos de duas funções. Então para isso a gente, para chegar na fórmulazinha que a gente utiliza geralmente, vamos ver como é que chega nessa fórmula. Então, de cálculo 1, você sabe o seguinte: se você tem duas funções, né, a derivada de duas funções geralmente é o quê? Derivada da primeira, né, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Beleza? Eu vou deixar esse termo aqui separado e vou passar esse membro para cá. Então, aquele termo aqui, né, que eu estou isolando, ele vai ser igual a esse termo aqui que está ficando desse lado, né? Esse termo aqui. E esse aqui vai vir subtraindo, beleza? Então vai ficar o quê? F de x, g de x derivada, menos aquele termozinho aqui da derivada de f vezes g, que passou para o outro lado, beleza? Bom, qual é o objetivo agora? Só lembrando que essa linha, pessoal, só abuso de notação, na verdade isso é a mesma coisa de estar escrito assim, né? Isso aqui poderia estar a derivada de f vezes g de x. Como a gente está interessado em estudar integração, né? Então o que é que eu vou fazer? Passar a integral em ambos os membros aqui dessa igualdade. Então você fica aqui de um lado com a integral de f vezes g' de x dx. Desse outro lado aqui aparece a integral da derivada de f de x dx. Aqui aparece o dx, né? Menos, né, a integral de f' g de x dx. Aí aqui a gente tem que lembrar de alguns resultados de cálculo 1, né? O que é que a gente sabe de cálculo 1? Só é você lembrar que o resultado da integral, se você pegar uma função, integrar e derivar, você na verdade manteve a função parada, né? Porque lá a gente sabe que a derivada e a integral são funções praticamente como se fosse uma inversa uma da outra, né? Então, na verdade, isso aqui, ó, elas praticamente se anulam, fica praticamente apenas essa função aqui, f vezes g. Então, a gente chega aqui que a integral de f vezes g' de x dx nada mais é do que f de x vezes g de x, né? Menos a integral de f' de x gx dx. Então, praticamente, a gente está com a fórmula pronta, certo? A fórmula é essa aqui, ó. Sendo que tem uma fórmulazinha, né? Um pouco mais agradável de lembrar, né? Se você faz uma certa mudança de variável, né? Então, qual é o objetivo aqui? Você faz o seguinte, ó. A gente vai chamar u de f de x e v de g de x. Se u é f de x, né, em algum momento aparece f', né, por exemplo. Então, quem é o du, né? O du seria f' de x dx, né? Automaticamente, se a gente está chamando v de dx, né, o dv seria quem? G' de x dx. Então, como é que a gente consegue reescrever isso aqui? Se você olhar direitinho, isso aqui, ó, G' de x dx é nada mais do que o dv, tá entendendo? Por exemplo, aqui, ó, f' de x, né? Um dx seria o du. Então, aqui você vai ver que isso aqui fica um formato. Por exemplo, f seria u, g seria v,
Aqui você tem quem? F, que seria o G' dx é o dv. No caso aqui, ficaria du e o G é exatamente o v. Então, essa fórmula aqui de cima pode ser escrita assim, pessoal. Se você prestar atenção, né? Isso aqui ficaria a integral de u dv é igual a função u vezes v menos a integral de v du. Essa é a formulazinha de integração por partes que geralmente é utilizada quando a gente não consegue resolver uma questão, por exemplo, usando substituição direta, né? Tá entendendo? Então, para ver como funciona isso na prática, né, vamos fazer alguns exercícios. Claro, mudar até a tela aqui para ver se fica melhor para vocês entenderem. Acho que é melhor para o espaço, né? Então, sei lá, vou pegar um exemplo aleatório aqui que não necessariamente a gente consegue fazer por substituição, né? Resolva a integral de x ao quadrado vezes o ln de x dx, certo? Então, o que é que a gente tem aqui, né? Se você claramente você nota que se você chamar alguém de u, não existe o du para você, por exemplo, fazer substituição direta, né? Integral do tipo u de du. Então, nesse caso aqui, essa integral só sairia por partes, tá entendendo? Já adiantando a dica, né? A dica para resolver uma integral por partes é você, ó, você veja que você, para você resolver a integral desse tipo aqui, você precisa chamar alguém de u, né? E o que sobra de d de v. A dúvida de muita gente é quem é que eu escolho para ser a u, né? Porque aqui, se você percebeu, tem uma função x ao quadrado, tem a função ln de x, né? Existe uma pequena dica que é o seguinte. Você olha para essa palavrinha aqui, liate, né? Liate, e vai investigar qual é, se existe todas essas funções na integral. Isso aqui seria de logarítmica, inversa trigonométrica, funções aritméticas, trigonométrica e exponencial, né? Fazendo rapidamente aqui, mas vocês podem deixar essa dica bem explícita aí. Então você vai ver que se existe uma função logarítmica, se não tiver, você vai ver se tem inversa trigonométrica, seria arco, senar, cossenar, tangente. Depois você verifica se tem aritmética, qualquer função polinomial, x ao quadrado, x ao cubo. Função trigonométrica, né? Seno, cosseno, tangente. E a função, por último, se existe exponencial. Aqui acontecer primeiro é que você chama de u, né? Se você perceber aqui, ó, função logaritmo é qualquer coisa do tipo ln ou log de x. E pela nossa felicidade existe um ln de x aqui, ó. Se ela aconteceu primeiro, então ela é sua u. Certo? Então você tem que o ln é u. Quem sobrar você chama de d de v. Ou seja, quem é que está sobrando aqui? X ao quadrado dx. Né? Então veja, para resolver essa integral aqui, você precisa de u, de v e d de u. Então o que é que a gente tem aqui? Se o é ln, é porque o du seria a derivada do ln, é 1 sobre x dx. Se dv é x ao quadrado, quem é v? V seria a integral de dv, né? Então é x ao cubo sobre 3, né? Então agora como é que fica essa integral aí? Então você quer resolver a integral de x ao quadrado ln de x dx. Isso aqui você transformou no integral do tipo u dv, certo? U seria o ln, né? De x ao quadrado dx dv. Aqui você usa a fórmulazinha que a gente deduziu. Quem é essa integral? É uv menos a integral de v du. Tá entendendo? E aí o que é que acontece? Agora é só substituição, né? Por exemplo, sua u é ln de x, você vem substituindo. Sua v, x ao cubo sobre 3, menos integral do v seria x ao cubo sobre 3, e o du é 1 sobre x dx. E aí como é que você finaliza essa questão? Veja que a integral que você quer é essa aqui, né? Dentro dela existe outra integral que precisa ser resolvida. Vamos só simplificar? Aqui eu só para reescrever isso aqui de forma diferente, vou botar 1/3 para frente, x ao cubo vezes ln de x, né? Menos, aqui você pode fazer uma pequena simplificação, né? Aqui tem x ao cubo, você cancela com 1 daqui, e esse 1/3 você pode tirar da integral. Então, nada mais é do que a integral, 1/3 da integral de x ao quadrado dx, não é isso? Cancelando um aqui com esse daqui. Bom, mas isso aí é uma integral imediata, né, pessoal? Então, aqui você tem uma coisa desse tipo aqui, ó. X ao cubo ln de x menos 1/3. Essa integral de x ao quadrado, todo mundo deve lembrar que é x ao cubo sobre 3, né? Aqui é uma coisa até trivial, né? Só relembrando que a integral
de qualquer x elevado a qualquer potência, isso é sempre x elevado a p mais 1 sobre p mais 1. A integral sendo indefinida, lembra que tem sempre a constante, né, pessoal? Lembra que tem sempre a constante, certo? Então, no caso aqui, você teria a constante. Se você quiser escrever isso aqui de forma melhor, né, seria uma coisa desse tipo aqui. Um terço de x ao cubo, ln de x menos 1 nono, né? 3 vezes 3, x ao cubo mais c. Então, essa aqui seria a solução dessa integral aqui. Tá entendendo? Bom, para o vídeo não ficar tão longo, o objetivo era explicar de onde vem a forma e de quebra sair um exemplo aí, né? Para alguém tiver alguma sugestão de exercício, pode deixar nos comentários que futuramente eu gravo um vídeo explicando a questão, beleza? Então, por hoje era só isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e até a próxima aula. Valeu!